Aê, agora sim. Tava aqui ele ouvindo me chamar, dizendo que a minha internet não estava boa, que eu tinha saído. Tava Eu vendo não tudo. tava te achando. É, que bom, que bom. Tudo bom com você? Tudo Oi, bem, pessoal. Darleide? Tudo bem? Acho que a resposta de ontem para nossa live foi muito boa. E desde Foi. agora, obrigado ao pessoal que replicou, que compartilhou, que chamou outras pessoas para hoje. Bem-vindos e Verdade. bem-vindas todos. Vamos começar lembrando Que bom. que o horário escolhido para nós começarmos a live, isso é uma proposta do Raul, que é o diretor, presidente, colaborador, é o faz tudo do Espaço Viva, que é uma escola de saúde, ele e a sua equipe. E quem não conhece o Raul aqui dos meus seguidores que forem chegando, o Raul tem um testemunho de vida muito forte, muito impactante. Ele já contou para a gente algumas vezes na Novo Tempo. Portanto, é alguém que tem uma história de vida para contar, um testemunho de vida a contar pela graça de Jesus Cristo. E escolheu, fez essa proposta dos nossos encontros aqui, ele vai fazer uma série de 21 encontros, e eu estou começando aqui com ele, e o planejamento tem a ver com a espiritualidade. Baseado no texto de Apocalipse, 14, verso 12, capítulo 12, verso 17, que diz: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé. Aí vem a continuidade. Qual é a ideia? A ideia é justamente a gente pensar, nós ponderarmos, pensarmos, nos aprofundarmos na nossa espiritualidade, nesta jornada espiritual que começa com a salvação oferecida por Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus somos salvos, só a graça de Cristo nos salva. Mas um dos textos citados ontem pelo Raul foi de Romanos 1:5, né, Raul? Quando Exato. você fez nos lembrar que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 5, que o Senhor nos salvou pela graça para vivermos em obediência. Perfeito. E nós estamos, então, como remanescente de Deus, ou seja, como povo de Deus. Remanescente é aquele resto, é aquele grupo que vai sobrando dessa grande multidão que vai sendo levada, muitas vezes, sem conhecimento, sem reflexão, sem profundidade, sem uma espiritualidade realmente enraizada na palavra. Muitas vezes é mais na emoção, nos sentimentos. E aqui, então, a proposta é que nós tenhamos essa consciência de que o remanescente de Deus, o povo de Deus, isso não quer dizer adventista do sétimo dia, quer dizer Fique claro. povo de Deus, que crê em Jesus, que guarda os seus mandamentos, que confia na sua palavra e na sua direção. E é por aí que nós vamos andar. Como é o preparo do remanescente? Como é que o remanescente se comporta? Como é que o remanescente vive segundo a palavra de Deus, as instruções de Deus para nós nos últimos dias? Nós acreditamos que entre os remanescentes haverá, inclusive, adventistas do sétimo dia, Darleide. Por É incrível isso. que pareça. É isso mesmo. E o logo, né, dessa série aí, Remanescente, até eu falo para compartilhar, é um trigo, né? Fazendo alusão à parábola do joio e do trigo, né? Que Jesus, ele conta que o joio e o trigo, eles precisam crescer juntos, porque se você arrancar o joio antes do trigo numa plantação, ou o joio quando ele está nascendo, você junto arranca o trigo. E aí não nasce nem joio nem trigo. Então os dois precisam crescer juntos, eles são muito parecidos, conforme eles vão crescendo, e eles só é possível ver a diferença entre o joio e o trigo na hora da colheita. Aí você vê realmente quem é joio e quem é trigo. Então esses dois grupos, eles crescem juntos e eles estão juntos dentro de todas as igrejas, e não só dentro das igrejas, mas também no mundo em geral. Né? O joio e o trigo estão juntos, mas principalmente essa parábola se refere para dentro do povo de Deus, e eles crescem juntos, e na ceifa, então, é que esse joio será separado do trigo, ou um pouco antes da ceifa, na verdade, que será no período da sacudidura, que a gente pode falar aí, talvez dentro dessa live ou em algum outro momento. E por isso que a gente pede para compartilhar o trigo ou o pão aí. Darleide, ontem
a gente tiveram algumas perguntas aqui, né? E aí eu gostaria de começar com uma pergunta que foi feita ontem, dizendo assim, perguntando assim, então a saúde, ou melhor, a alimentação, alguma coisa do tipo, a mensagem de saúde é para nossa salvação? Né? Alguém perguntou isso. Isso tem a ver com a nossa salvação? Então, primeira coisa que a Darleide falou, primeira frase que a Darleide falou ontem, agora a primeira frase que a Darleide abriu hoje foi: nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Ponto final. Nós somos salvos pela graça. Jesus nos dá a salvação de maneira gratuita. Como resultado da salvação, isso deveria gerar em nós um amor, e motivados por esse amor, nós deveríamos obedecer ao que Deus nos pede para fazer. A sua lei, os seus conselhos, tudo que ele nos fala na Bíblia, nós deveríamos, por amor, então, obedecê-lo. Né? Então, nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque já somos salvos. Então, por que você, se você é um cristão evangélico, por que você vai à igreja? Para ser salvo ou porque você já é salvo? Se você é um adventista, você guarda o sábado, por que você guarda o sábado? Para ser salvo? Ou porque você já é salvo? Você honra teu pai e tua mãe, não rouba, não mata, porque você é salvo ou para ser salvo? Se a sua resposta é para ser salvo, você não entendeu justificação pela fé, já não entendeu a base. Né? Então vamos entender a base, que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Nada do que eu faça vai fazer com que eu ganhe pontos com Deus, e esses pontos vão sendo somados e no final quem tiver mais ponto ganha. Ou quem tiver mais ponto é salvo. Isso não existe. Então tudo que nós fazemos é porque nós amamos a Deus e queremos obedecê-lo por amor. Ponto final. Então agora a gente pode responder essa questão aí. A saúde, ela é para nossa salvação? Então, se Deus tem na Bíblia, e se você é adventista, acredita no dom profético de Ellen White, também no Espírito de Profecia, tem tanta luz a respeito desse assunto, nós deveríamos fazer isso porque é a vontade de Deus revelada. Então, na Bíblia tem um monte de conselhos sobre saúde. Então, se eu quero fazer não para ser salvo, mas porque eu já sou. Então, nesse sentido, Darleide, nós podemos responder que a mensagem que nós temos sobre a reforma de saúde, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, é sim para a nossa salvação. E Ellen White confirma isso em Beneficência Social 130, dizendo: a luz que Deus tem dado sobre a reforma de saúde é para a nossa salvação, e não só para a nossa salvação, a salvação do mundo. Agora é com você, Darleide. Já introduzi demais. Bom, quando Deus criou o homem, estava tudo no seu devido lugar. Perfeito, saiu das mãos do Criador. Um mundo que fora criado especialmente para, ao final daquele tempo de criação, aquela semana de criação de Deus, ele criasse o homem e a mulher e entregou a eles um lugar perfeito, eles enquanto pessoas perfeitas para habitar naquela maravilha chamada Éden e ter uma conexão pura, direta com o Criador. No entanto, preciso perguntar, eles nessa pureza, nesse momento de criação, de interação entre as criaturas e o seu Criador, eles saíram das mãos de Deus perdidos ou salvos? Eles saíram das mãos de Deus puros, plenos, perfeitos ou incapazes, imperfeitos, doentes? Mas me chama a atenção o fato de, é certo que eles estavam em Deus, puros, sem pecado algum, e sabemos exatamente como se deram todas as coisas, porque está escrito no livro de Gênesis. Mas quando o Senhor cria o homem, veja bem, no capítulo 2, verso 15, diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem. A primeira coisa que Deus faz com o homem é colocá-lo para trabalhar. Trabalhar significa pecado? Significa é pós-pecado ou é anterior ao pecado? Faz parte do plano de Deus que nós trabalhemos.
O que acontece é que, pós-pecado, esse trabalho ganhou conotação de sacrifício, de sofrimento. Com o suor do teu rosto você vai buscar o pão de cada dia. Vem todo esse pesar que nós somos testemunhas e passamos por isso. Mas o trabalho em si, ele é bênção de Deus. Estava lá no Éden, fez o homem perfeito e disse, olha, agora você vai cultivar, você vai fazer exercício na terra, você vai guardar o jardim, você vai colocar nome nos animais, você tem o que fazer, ou seja, manter-se ocupado, plano ideal de Deus. A seguir ele diz assim, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal, isso você não deve comer, etc. Vou ficar com a primeira parte ainda, no verso 16, na segunda parte do verso 16, que diz, de toda árvore do jardim você comerá livremente. No momento em que e logo mais adiante, ele vai inclusive dar mais orientações a respeito dessa comida que o homem recém-criado deveria usufruir. O que tem a ver que Deus tenha criado o homem perfeito, posto no lugar perfeito e o instruído quanto ao que deveria ou não comer? Porque o Criador, quando ele nos cria, ele sabe exatamente o que é para o nosso bem, como devamos funcionar em todos os sentidos. Ele diz o que sim e o que não. Como não havia muitos nãos ali, porque era um lugar pleno, mas o Senhor orientou. Quando Satanás se apresenta como serpente para Eva e a ilude, ele a ilude usando que artifício? Uma ilusão que foi por qual artifício? O alimento. Come. Que era o momento em que, e era justamente naquele ponto em que o Senhor tinha dito não. Então, assim, tudo tem seus limites. Tudo é limitado pelo Criador que conhece as suas criaturas. Onde foi que Satanás, então, foi considerar que seria possível levar Eva a desconfiar de Deus? Usando o apetite. Come, é gostosa. Depois Eva vai a Adão, e eu imagino essa cena, ela dizendo, Adão, é muito gostoso, é maravilhoso, Adão, você precisa comer. E ele, mulher, e ela, mas come, Adão, é uma delícia. Veja, no Éden, um lugar de bênção, de pureza, da presença de Deus, o apetite foi instruído por Deus a que houvesse cuidado, que poderia comer de tudo que era das árvores, das sementes, dos frutos, mas que havia algo que não deveria ser feito. Ou seja, na plenitude do Éden, já havia o sim e o não de Deus. A desobediência de Eva e Adão também, ela foi enganada, porém ele não, vem no sentido de desobedecer ao Criador, incluindo ou inclusive a partir do apetite. Então não é uma questão de ser salvo, não ser salvo, estar perdido, não estar perdido, ou alimento em si. Mas a desobediência, quando o Criador instruiu numa direção e nós tomamos outra direção. Por que pós-pecado o Senhor diz, tá, então agora já não é o plano ideal, nós vamos fazer o que é possível fazer no tempo em que o pecado se alastrou sobre a face da terra, veio dilúvio, etc. E você encontra lá em Levítico 11, o Senhor dizendo o que comer e o que não comer. Novamente, Deus se preocupando com o que o homem ia comer. Para que o Criador tinha que dizer, olha, não come carne de porco, porque é imundo. Não come este animal, porque é imundo. Gente, tanta coisa linda para Deus se preocupar, ou tantos problemas para Deus resolver. Ele parou para então dar a Moisés a inspiração. Foi o Senhor quem inspirou. A palavra de Deus não é palavra de Moisés, não é palavra de Paulo, não é palavra de João. É palavra de Deus, inspirada. Se você desconfia da palavra de Deus, então a gente já não tem mais como aqui fazer uma conexão, porque a gente vai fugir daquilo que a gente crê como sendo a palavra, o fundamento de Deus. Então, por que o Senhor para dar instrução ao seu povo sobre o que comer e o que não comer? Por que lá quando ele tira o povo do Egito e está levando para Nova Terra, para Canaã, ele vai instruindo o seu povo e não dá àquele povo carne, a comida do Egito que eles estavam acostumados. O Senhor dá para ele outro tipo de comida. Era algo que caía do céu, eles moíam, cozinhavam, mas nós não queremos e nós sentimos falta das nossas carnes, das nossas cebolas lá do Egito.
Aí o Senhor faz chover aquela carnarada toda, aqueles passarinhada toda, eles comem até sair pelo nariz. Qual foi o problema? Foi o pobre do passarinho que eles mataram e comeram? Foi o pobre do passarinho que pagou o pato, né? Pagou o pato o passarinho. Mas o fato que ali o espírito não era ver o comer, comer isto ou aquilo. Era o espírito de rebelião. O que está em jogo, antes de tudo, é o nosso espírito de confronto com Deus, é o nosso espírito de Caim e Abel, né? enfrentamento ao Criador. Caim e Abel. Caim e Então, Abel. o que a gente precisa considerar é justamente o espírito que nos está guiando. O espírito que está presente nessa minha atitude de não reconhecer a Deus como Criador, como Senhor, como absoluto da minha vida, é desprezando suas orientações, suas instruções, seus mandamentos. É a mesma coisa quando nós dizemos assim, ó, tem nada a ver. Salvação em Cristo Jesus e pela graça e acabou. Não tem nada a ver que ficar guardando mandamento. Se referindo ao sábado, obviamente, porque ninguém pode, em sã consciência, dizer que está salvo, que está sob o Espírito de Cristo e mata, rouba, adultera, mente, levanta falsos testemunhos, chama o nome de Deus em vão e etc. Não, mas só o mandamento do sábado que é alvo do ódio. Então, que espírito é esse? É o espírito de submissão, é o espírito de rebeldia. Esse espírito a gente precisa identificar em nós mesmos, mas não desconsiderar que do Éden até o Egito, chegando até em Apocalipse, nós vamos sempre identificar que o que desagrada o coração do Pai, o coração de Deus, o coração do Criador, é o nosso espírito de rebeldia. E a rebeldia apareceu lá no Éden por meio do apetite. A transgressão entrou pelo apetite, tanto que, recapitulando um trechinho do que nós falamos antes, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa exatamente no mesmo lugar em que o primeiro Adão caiu. Caiu no apetite, foi daquele lugar que ele caiu, então o segundo Adão vai resgatar a possibilidade de, aliás, resgatar e provar que ele, como segundo Adão, tinha total competência para nos dar total habilidade, poder nele, para sermos vencedores naquilo que o primeiro Adão, nosso pai Adão, não foi possível, ou não conseguiu, de fato, encarar no espírito de obediência a Deus. Eu acho que isso precisa ficar bem claro. O espírito de rebeldia, não é a comida. Você comeu lá uma carne de porco e você vai para o inferno. O fato é a rebeldia, desprezar a palavra, portanto você despreza o Senhor, o Criador, sabendo que está escrito e que faz sentido, inclusive, enfim, a gente pode continuar nesse sentido, mas o espírito de rebeldia e o espírito de obediência é o que eu queria destacar nesse momento. Legal, com Caim e Abel foi a mesma coisa, né, Darlene? Deus pediu, olha, o sacrifício tem que ser assim. Você vai ter que pegar um cordeirinho sem mancha, sem mácula. Ele deu várias especificações de como deveria ser esse cordeirinho e de como ele deveria ser imolado, de como ele deveria ser sacrificado. E aí vai o Caim, né? Abel faz do jeito que Deus pediu, às vezes mesmo sem entender, mas por que Deus está pedindo para eu matar um cordeirinho? Às vezes não faz nem sentido, né? Às vezes algumas coisas que Deus pede pode não fazer sentido na hora pra gente. E Caim está oferecendo para Deus o quê? Comidas naturais. Tá ali, todos os frutos da terra, né? Tá oferecendo para Deus ali, mas Deus, isso aqui, ó, eu plantei, o Senhor que me ensinou a plantar. Isso aqui, olha, a melhor fruta, a melhor abóbora aqui do meu jardim, a melhor manga, a maior manga que eu tinha aqui, o cara colocou ali. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é o que Deus pediu e o que eu estou fazendo. Então muita gente não vai de encontro, né? Assim, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Mas eu acho que é isso ou que é aquilo. Mas não é o que eu acho. É o que Deus está nos pedindo. Deus, ele nos pede obediência, né? Obediência para que nós possamos continuar justificados.
Depois eu posso falar mais sobre isso. Se nós continuarmos como remanescente de Deus, como povo de Deus, se nós continuarmos considerando o que nós achamos e desconsiderando a palavra de Deus, nós deixaremos de ser considerado povo de Deus e remanescente do Senhor. O nosso achismo não pode ser considerado como fator a ser levado a sério quando nós comparamos com a palavra de Deus. Remanescente que remanescente é o que está em Apocalipse 12, 17, que lemos ontem, lemos hoje, e é o horário do início dos nossos encontros aqui, meio-dia 17. Né? Apocalipse 12, 17 diz que o remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus. Jesus Cristo disse que quem me ama guarda os meus mandamentos. Ou seja, quem me ama me obedece, quem me ama me escuta. E assim, não é porque seja um Deus tirano, é porque ele sabe a jornada como ela se dá no pano do grande conflito e ele nos guarda, nos protege, ele nos ensina, nos instrui. Não é assim que os pais fazem com seus filhos? Os pais não fazem determinados impedimentos para os filhos, não é para protegê-los? Os pais não dizem sim quando é para o bem dos filhos e dizem não quando é para o mal dos filhos. Não é assim que funcionam as nossas relações hierárquicas também? Por que o chefe, o diretor de uma empresa diz sim e diz não para o seu grupo de colaboradores? Diz sim quando ele sabe, quando ele crê, quando ele pensa, obviamente que ele não é Deus, mas vamos tomar aqui relações comuns do nosso dia a dia. Mas ele quem está dirigindo, ele sabe para onde quer levar aquela empresa. O líder de uma equipe, o líder, um médico que lidera a sua equipe, ele que sabe dizer para o instrumentista, para qualquer um outro lá, que me falhou o nome agora dos que fazem parte da equipe médica, mas o cirurgião, o médico que está ali naquele momento, ele que faz guiar o negócio. Então, assim, no que diz respeito à nossa fé em Deus, gente, ou cremos que Deus sabe tudo, sabe? Assim, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. É só isso, é só isso. Veja, quando Jesus, lá em Apocalipse, perdão, em Mateus 24, ele está falando sobre o fim, quando os discípulos perguntaram a ele a respeito do fim, Mateus 24, 37 a 39, ele faz menção ao tempo de Sodoma e Gomorra. E ele chega a dizer que naquele tempo de Noé, quando veio a destruição por águas, as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento. E veio o dilúvio. Aquelas pessoas, elas não estavam atentas à crise que estava por vir, porque elas estavam muito ocupadas em fazer coisas que, teoricamente ou tecnicamente, são absolutamente normais e corretas. Comer é normal e correto, beber, casar, não tem problema nenhum. Ninguém vai parar de comer, beber e casar porque Jesus está voltando. Não tem essa profecia. Mas quando Jesus se refere àquele período, ele diz, olha, as pessoas comiam, bebiam e davam-se casamento segundo a carne, segundo os seus prazeres, segundo as suas vontades. Eles estavam, inclusive, desta maneira, anestesiados mentalmente, eles estavam bloqueados mentalmente para compreender o que Noé avisava, uma profecia que estava sendo declarada para aqueles dias, uma crise que estava sendo anunciada. O Senhor faria chover. Mudem, parem, se convertam, obedeçam. E o que as pessoas faziam? Davam de ombro e mantinham seu espírito rebelde. Diziam que Noé era louco, que nada a ver, nunca choveu, por que vai chover agora? Você tá maluco, velho maluco? Que absurdo! Eu estou ótimo, eu estou ótima. Eu tenho banquetes, eu como, bebo, caso, vivo a minha vida, estou ótima, tá? Deus lá fazendo por mim e eu sendo feliz aqui na terra. Essa mentalidade dos antediluvianos é uma espécie de mentalidade que Jesus Cristo disse que seria a mesma quando estivesse perto de ele voltar. Ou seja, nós estaríamos ocupados com comer, beber e dar-se em casamentos, levando em consideração que estas coisas são as que muitas vezes nos tornam insanos mentalmente, emocionalmente, nos tornam muito envolvidos com as coisas daqui e dando pouco valor às coisas espirituais. E vejam,
Já é sabido pela ciência, Raul pode falar melhor disso, que ele vive na escola de saúde 24 horas, mas sabe-se que a ciência já demonstra a relação que existe entre o estômago e o cérebro. Lembro, inclusive, muito do doutor Ricardo Vargas, né, que ele sempre fala assim, olha, e outros profissionais, quando dizem assim, olha, o estômago é o segundo cérebro. É o intestino, na verdade. O intestino. O intestino é o segundo cérebro. O intestino, segundo. Por quê? Ali há toda uma conexão que se faz entre o que se produz de nutrientes, o que se oferece de nutrientes, que cai para a corrente sanguínea, que alimenta o cérebro. Então, imagina, uma pessoa que usa, sei lá, ela come um pedação de torta, linda, maravilhosa, aquela cobertura, aquele leite condensado ali sobrando, aquele açucarão maravilhoso, caiu no estômago, intestino, produziu o quê? Produziu muitos nutrientes, não foi? Produziu muitas coisas boas, não foi? Não. O recado que o intestino mandou para o cérebro foi droga, 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 droga. O cérebro, como é que ele trabalha com aquilo que ele recebeu em termos de alimento? Quais são as sinapses que agora ele faz? Será que é a mesma resposta que ele vai dar quando no intestino, no estômago, no intestino, for oferecido um alimento que de fato seja nutritivo, que de fato seja saudável, que vai me construir um sangue saudável, que vai irrigar o meu cérebro, que vai nutrir este cérebro para fazer as conexões melhores? Pensa comigo. É mais fácil você absorver um conteúdo quando o seu cérebro está bem nutrido? Será que é mais fácil você guardar um conteúdo, entender um conteúdo, fazendo com as conexões neurocerebrais sendo trabalhadas ali? Será que você faz isso melhor quando come aquele pedação de torta lotado de leite, açúcar, gordura, basicamente? Ou quando você tem uma alimentação mais saudável? Que tipo de resposta o seu cérebro dá melhor? Aí eu pego faço esse cenário, desenho aqui esse cenário muito rapidamente para você pensar. Como é que o meu cérebro está melhor ou mais apto a ter compreensão para as coisas do dia a dia, as coisas comuns, as coisas até banais, diria assim? Que tipo de resposta o meu cérebro me dá quando o assunto é espiritual? Quando os assuntos são espirituais? Então, veja, aqui a gente começa, e eu já devolvo para você a palavra, Raul, o que tem a ver o que eu como, o meu estilo de vida, que não é só comida, o que o meu estilo de vida tem a ver com ser remanescente, salvação, eventos finais, volta de Jesus? Tem tudo a ver. Eu estou dando só uma palhinha. Tem tudo a ver. Porque o que nós comemos nos constrói, nos faz. E, inclusive, me dá saúde, capacidade, mente mais clara, mente mais saudável para compreender das coisas mais simples às coisas mais complexas. E não há nada mais complexo do que os temas espirituais. Você lê a Bíblia comendo pizza. Você come assim, antes, né? Comer uma pizza, vou ler a Bíblia. Queijo, gordura, açúcar, a farinha branca, nananã. Tá. É uma experiência. Aí eu vou ler a Bíblia. Será que a minha resposta mental de compreensão do conteúdo espiritual vai ser a mesma se eu tivesse comido uma porção de frutas? Pensa bem. Aí eu devolvo para o Raul, senão eu fico falando aqui. Mas a gente continua. Raul, completa aí. Imagina, é o que você está falando. A gente até comentou um pouco ontem, né? É como se você quisesse plantar uma semente numa terra seca ou numa areia no deserto. Não tem a semente sendo a palavra de Deus e a terra seca ou a areia sendo o seu cérebro. Não vai germinar. Não vai germinar, porque não está preparado. Então, quando nós cuidamos da nossa parte física, com o que a gente come, com o sol que a gente toma ou deixa de tomar, com a água que a gente bebe e deixa de beber, ou com o sono e tudo isso, isso tudo cria um ambiente favorável para que nós possamos compreender as verdades sagradas e não só compreender, mas apreciar. Porque a verdade é que quando a gente tem um estilo de vida desregrado, a gente não consegue nem apreciar, muito menos entender.
e se aprecia e entende por um milagre, não ainda consegue compreender no seu máximo potencial, ou no potencial máximo que eu digo, dentro da nossa esfera de realidade também, né? Porque ela é infinita, né? A palavra ela é profunda demais, a gente vai estudar a redenção e tudo mais pela eternidade toda, mas então eu privo a Deus, eu me privo de conhecer mais a Deus quando eu não tenho um estilo de vida que ele me pede para ter. E por que ele me pede para ter? Justamente, quer ver uma citação também da Legião? Eu peço desculpa aos irmãos evangélicos, se algum irmão, eu sei que tem bastante gente aí, com certeza, Darlene, a maioria das pessoas que estão assistindo aí deve ser do seu Instagram, né? Mas se alguns irmãos evangélicos não se sentem muito confortáveis quando eu leio alguma citação de Ellen White, eu vou até deixar na descrição do vídeo, ou para quem entrar em contato com mensagem direta, um estudo sobre por que os adventistas acreditam no dom profético de Ellen White. Por que ela é importante? Os adventistas não acham que Ellen White é mais importante que a Bíblia, ok? Mas sim uma lupa para a gente entender melhor a Bíblia, né? Depois de 6.000 anos de pecado, Deus viu que nossa mente estaria tão degradada já, que era preciso um profeta para amplificar melhor os conceitos bíblicos de educação, de saúde, de profecia e de tudo que tem na Bíblia. Então, por misericórdia, Deus manda uma profeta para nos explicar melhor o que ele quis dizer na Bíblia. É assim que eu vejo. Então, ela não é mais importante, ela tem a sua função profética e eu vou deixar esse estudo para quem me pedir. Então, eu vou usar uma outra frase aqui dela, que diz assim, ó, o deixar, conselho sobre saúde, acho que eu li ontem, mas vamos lá. O deixar de seguir saudáveis princípios tem maculado a história do povo de Deus, tem manchado a história do povo de Deus. Tem havido constante afastamento da reforma de saúde. Então, a reforma de saúde é tudo isso que a gente está falando, não é só alimentação. E olha o resultado. E como resultado, Deus é desonrado por grande falta, sabe do que, Darleide? Você acha que é de doença? Você acha que é de obesidade? É por grande falta de espiritualidade. Olha só, então Deus está preocupado sim com a minha reforma de saúde, com a minha saúde, não porque Ele quer me ver com o corpo sarado, não porque eu vou ficar doente, não porque eu vou ter diabetes, não porque eu vou ter pressão alta, isso também eu vou ter, fica tranquilo que eu também vou ter, pode ficar tranquilo. Mas Ele está preocupado com a minha espiritualidade. Então, conforme eu me afasto da reforma de saúde, o resultado é Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. Que interessante. Olha a ligação entre uma coisa e outra. Total, queridos. Total. O Senhor não nos quer salvar somente como se fosse pouco, mas no que diz respeito ao que é transcendente. É também a nossa vida prática, a nossa vida funcional, nossa existência de agora. Nossa existência de agora conta para a eternidade. Nós não estamos aqui de recreio, esperando Jesus voltar para a gente começar uma história. Não, a história da redenção já começou. A história da salvação já começou. A história da bondade e misericórdia do Senhor já está conosco desde que Jesus Cristo se apresentou diante do Pai, dizendo: Senhor, eu me apresento para ser um cordeiro imolado em salvação da humanidade. Então, não está em jogo aqui a graça ou não graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Quando Caim mata seu irmão e o Senhor põe uma marca em Caim e diz: vai, que ninguém toque em você. A marca que aquele homem levou foi a marca da graça, da misericórdia. Tudo é graça. Tudo é graça. Viver é graça, no final das contas, até morrer é graça, porque ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas quando um santo dorme no Senhor, o Senhor diz: guardou-se um santo e não vai mais pecar. Até isso nós precisamos considerar diante de todo o contexto da graça de Deus. E aqui eu quero trabalhar
Ih, já vai para o fim, minha gente. Mas veja bem, também quero considerar uma coisa a partir de Joel, capítulo 2, quando ele fala do dia do Senhor. O profeta diz assim: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme do meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Tinha aplicação para aqueles dias próximos, como tem aplicação para o fim, que é quando o dia do Senhor está chegando, e ele disse, já está próximo. Ainda no capítulo 2, falando a partir do verso 12, falando da misericórdia do Senhor, diz: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Vou ficar só com esses dois, depois a gente pode continuar. Mas olha, o profeta está dizendo que, segundo a vontade de Deus, é preciso que haja um toque, um alarme, um toque de trombetas, um alarme lá no meu santo monte, ele diz. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Se nós somos remanescente, se nós temos uma trombeta a tocar, se nós temos uma mensagem para anunciar, se nós somos remanescente, povo de Deus na terra, boca de Deus para anunciar o dia do Senhor, então, ele diz, no contexto de Joel, no contexto profético, ele diz que esses dias serão dias de trevas, de escuridão, dia de nuvens densas. Ele descreve aquele dia como um dia bem, mas bem tremendo, assim, né? Períodos, fases e tal. E nós que conhecemos o Apocalipse, sabemos que sim, haverá um tempo que já se inicia, né? Mas assim, serão pontuais o que se cumpre, ou o que nós cremos irá se cumprir, segundo o Apocalipse, crises muito densas. Muito bem. O Senhor precisa de uma boca com saúde ou uma boca doente para alertar ao mundo da sua chegada? Quando o Senhor nos dá também a mensagem de saúde, ele dá porque ele precisa de soldados nos seus devidos postos, com a devida orientação, com o devido escudo, com a devida mensagem, com a devida espada, com a devida saúde para fazer os enfrentamentos necessários. Quando Jesus, lá em Mateus 24, naquele contexto todo da resposta que ele deu aos discípulos sobre a vinda do Filho de Deus, a vinda dele, Jesus, tem uma coisa que ele fala que me chama a atenção. Ele diz assim, com relação ao que iria acontecer ali imediatamente, né? Porque aquela profecia dupla tem aplicação para os dias a seguir, que foram 70 anos ali quando veio a destruição de Jerusalém, foi a invasão de Jerusalém, mas em aplicação para os últimos dias. E ele chega a dizer assim, que orássemos para que aquela fuga, não se desse no sábado, e ele também faz menção às mulheres grávidas que estavam amamentando. Vejam, desenvolvendo aqui um rápido raciocínio. Se Jesus faz menção a que seria muito difícil que uma mulher grávida estivesse grávida naquele dia para enfrentar a dureza daqueles dias, o sofrimento daqueles dias, não faz nenhum sentido para você de que o Senhor nos queira com saúde para que nós estejamos em melhores condições para fazermos enfrentamentos da ordem espiritual, da ordem do desenrolar profético sobre a face da terra? Você não acha que é muito difícil para uma pessoa com depressão enfrentar uma crise como esta que nós estamos agora? Você não acha que uma pessoa com ansiedade tem muito mais dificuldade de enfrentar uma crise como esta que nós estamos enfrentando agora? Você se deu conta de que os americanos, os Estados Unidos já anunciou, já deve ter mudado isso, porque tem 2, 3 semanas que eles já divulgaram, que aumentou o número de medicação de ansiolíticos em cerca de 35%. O consumo aumentou em cerca de 35% por causa da ansiedade, da preocupação, do medo, de tudo no enfrentamento desta crise. Então, meus amores, diga. Antes da crise, o remédio mais vendido no mundo chama-se fluoxetina, que é para ansiedade e depressão. Antes da crise, agora aumentou, você está me falando aí. Não sabia, exatamente, 30%. Exatamente. Então, o que nós também precisamos considerar aqui como remanescente, Raul e amigos que estão com a gente? O Senhor, quando nos dá a mensagem de saúde, é porque esta mensagem está atrelada ao nosso preparo
preparo, não somente para nós nos encontrarmos com o Senhor, mas porque nós somos o povo de Deus na terra que executa a vontade de Deus ao anunciar o reino de Deus, ao anunciar a chegada do Senhor. E como nós, como povo de Deus, iremos anunciar luz, sal, ser sal da terra, ser luz do mundo, anunciar o reino, a graça, a misericórdia e também fazermos enfrentamentos, mas enfrentamentos decididos, gente, com estratégia, a vida sendo organizada para uma batalha. Isso aqui não é romance, isso aqui não é poesia, é batalha. E os soldados precisam estar... Quando se alistam para um exército, eles olham os dentes, quem tem braço quebrado... Né, amor? Meu marido não pôde se alistar aos 18 anos para o exército, porque ele tinha uma quebradura no braço. Não pode, porque para ser soldado tem que ter saúde, porque em caso de uma guerra, eles não vão mandar os doentes, os quebrados, os desdentados, até isso. Eles vão mandar os caras. E quem é general, quem vai à frente, não são os mais fracos, são os melhores, são os mais preparados, são os que têm maior habilidade com as armas e têm melhor preparo, de fato, em todos os sentidos. Nós somos ou não somos soldados de Deus? O Senhor chama uma igreja de doentes, de quebrados, destruídos, chama todos. Mas ele oferece a cura, e não é só cura pôr a mão da cabeça em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. Porque essa é uma ferramenta que muitas vezes Satanás usa para criar armadilhas com as suas artimanhas muito bem feitas e criar confusão no meio do povo de Deus. E amanhã eu vou contar algumas histórias nesse sentido também, que eu acho pertinente ao preparo do povo de Deus e cuidado com os alarmismos. Mas temos que ser coerentes, racionais. O Senhor nos chamou para estarmos à frente desta batalha. Somos cabeça e não cauda. Quem já se viu imaginar ser uma cabeça com dor de cabeça? Uma cabeça com enxaqueca. Uma enxaqueca, aliás, uma cabeça com confusão. Um corpo doente caindo aos pedaços. Com cabeça, né? É verdade. Então, o que é uma escola de saúde? É um campo missionário. O que as pessoas... Eu sou testemunha de quantas pessoas vêm aqui na escola de saúde do Raul, quantas pessoas chegam caindo aos pedaços, elas amam a Jesus, gente. Amam Jesus, são cristãs, são lindas e maravilhosas. Elas chegam ali, muitas pessoas chegam ali destruídas. Em 17 dias, 21 dias, elas saem dali. Antes disso, elas já estão contando outra história. Outra história. Você quer me dizer que a maneira como eles saem dali não as deixam mais preparadas, inclusive para a pregação do evangelho? É claro, minha gente. Ninguém tem condição... de missionários, de pessoas que começaram ministérios depois ali, que foram para o Viva, Darlene. Porque é óbvio, Raul. Porque vem a figura maior, né? Não é questão de eu emagrecer 2, 3 quilos, não é questão de eu sarar do meu diabetes. O buraco é muito mais embaixo, a questão é muito maior. Então a pessoa sai de lá, não daqui, tá? Mas de qualquer lugar, quando a pessoa nem precisa vir para cá, na verdade, quando ela entende a mensagem de saúde que Deus deixou na Bíblia e no Espírito de Profecia, ela sai dali com um propósito, sabendo qual é o seu papel na vinha do Senhor. Isso que é a coisa mais linda, né? Exato. Só queria deixar aqui uma sugestão da Lady, Dr. Elion Póvoa. Elion Póvoa. Ah, eu conheci pessoalmente, sabia? Sério? Quando eu trabalhava no Cevisa de Nova Friburgo, Dr. Hélio Póvoa era uma sumidade, já era um senhorzinho, morava lá no Rio de Janeiro, um querido. O que você diz aí dele? Não, ele tem um livro escrito sobre o cérebro, ou melhor, o intestino, nosso segundo cérebro. É isso aí. E Ellen White, olha só, a velhinha, gente, ela é uma bênção. Olha o que ela disse em 1800. O primeiro livro de saúde que foi publicado por ela foi em 1905, se não me engano. E ela já disse assim no Conselho sobre Saúde, página 67, ela diz assim, os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento e comportamento.
pensamento e ação. A seguir, ela diz, o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. Obviamente que ela não era nenhuma médica, obviamente que ela não era nenhuma autoridade em saúde nos termos da medicina comum, mas a mensagem que ela recebia do Senhor, recebeu do Senhor, não, em nenhuma circunstância hoje a ciência desmente. E ela, em 1905, foi antes, mas vou usar o tempo da publicação do primeiro livro, ela chegou a dizer, o cérebro e os nervos relacionam-se com o intestino. À época ela disse estômago, né? Mas hoje sabemos o intestino. Sim, fantástico. Que é bem antes do estômago, né? É. E só para complementar aí, eu tô com essa citação que você leu aberto aqui, viu, Darlene? Sem combinar também. E aí diz assim, ó, que você falou que se os maus hábitos no comer e beber, eu vou fazer uma live só sobre isso, tá, pessoal? Mas é só para dar um spoiler já aqui. Se os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento e ação, Darlene, você sabe como o caráter é formado? Sabe Pelo que ela diz, né? Uhum. Pensamentos, ações, hábitos, conjunto dos hábitos formam caráter. Então, os pensamentos dão lugar a ações, o conjunto de ações, ou as ações repetidas, formam hábitos, o conjunto dos meus hábitos formam quem eu sou, o meu caráter. E o caráter é que nós vamos levar para o céu, define o nosso destino eterno. E aí ela continuou dizendo assim, ó, há poucos que estão dispostos a compreender o quanto seus hábitos dietéticos, ou seja, que eu como, que eu deixo de comer, tem a ver com sua saúde, óbvio, caráter, utilidade nesse mundo, que é o que você falou aí várias vezes, sobre a gente cumprir a missão, e destino eterno. Então, tem ou não tem a ver com salvação? Tem ou não tem a ver com o nosso preparo? Tem tudo a ver. E ainda continua dizendo que os adventistas deveriam ser os últimos a manifestar falta de interesse nessa grande obra de reforma. Né? Porque, infelizmente, é o que mais acontece. Infelizmente, os adventistas são os que mais têm receio e o pessoal de fora, eles abraçam muito mais. É o que a gente vê aqui no Vivo. Então, por favor, se você é adventista, não seja um desses adventistas, tá? E Darleide, eu ia falar... eu posso fazer umas perguntas aqui, Darleide? A gente tem ainda uns minutinhos aí. Sim. Pode ser? Pergunta do que o pessoal fez aqui. Deixa eu ver aqui. Esse tema é tão maravilhoso, por isso te amo tanto. Poucos falam sobre isso. A Rose Prates falou. Beijo, Deixa eu ver Rose. aqui. Salva essa live, vai ficar salva. É que tem umas... Aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui, ó. A reforma de saúde faz parte da preparação para o recebimento da chuva serôdia e participação no alto clamor. Exatamente, Inês. É isso mesmo. A gente vai falar mais de chuva serôdia e alto clamor em outras lives. Acho que as outras são muito específicas, Darleide. Eu vou deixar aqui para responder quando tiver algum profissional da saúde aqui, sobre diabetes e tal. Tá. Ok? Tá bem. Então, como temos pouco tempo, eu quero deixar um gancho, quem sabe, para amanhã, para nós pensarmos também, assim, de nós levarmos em consideração e fazermos um enfrentamento espiritual a questões que até então nós encaramos só pelos aspectos psicológicos. Ontem, uma moça muito querida, talvez ela esteja por aqui, a gente tem trocado umas mensagens, porque ela foi muito querida em dizer, até porque é alguma coisa que passa pela experiência dela, de dizer assim, olha, Darleide, é muito pesado quando você disse que se a gente crê em Deus, alguma coisa assim, se a gente crê em Deus, crê em Jesus, se a gente crê que Jesus tem poder para expulsar demônios, por que não crer que Jesus também pode nos dar coragem, nos dar força, nos dar capacidade para fazermos enfrentamento, por exemplo, ao pecado da glutonaria, né? Ao pecado do excesso no comer, ao pecado do excesso de sermos descuidados e muitas vezes dizermos que nós não conseguimos, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aí nós finalizamos, inclusive, lembrando que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra.
que ao mesmo tempo que nós conseguimos identificar o que é da ordem emocional, o que é psicológico, e que a gente não deve olhar para as enfermidades e classificá-las como, ou classificar a pessoa doente como, se está doente é um pecador. Não, mas nós precisamos considerar que a doença é o resultado de nós ferirmos muito a própria natureza, de nós contrariarmos muito as leis da saúde, de quebrarmos os mandamentos da saúde. E a fé em Jesus Cristo, a obediência em Jesus Cristo, a fé de que Ele é poderoso para nos resgatar, precisa ser validado todo dia e toda hora pelo cristão, porque a fé nos faz ter condição que o Senhor nos dá de realmente enfrentarmos a vida como ela é. Ou seja, assim como a palavra me diz que o Senhor liberta, cura, restaura, e eu digo amém, eu preciso aplicar isto à minha vida. O Senhor tem poder para me curar dos meus vícios, para me libertar dos meus vícios. O Senhor tem poder para me habilitar a viver uma vida que seja realmente uma vida digna, uma vida livre, uma vida capaz, e não uma vida de escravidão. Veja, pessoas escravas de Satanás já é uma coisa absurda. O destruidor escravizar um que é filho de que fora criado para ser filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus, Satanás escravizar. Mas vem Jesus Cristo e liberta. Jesus libertou uma mulher que há 18 anos, por exemplo, vivia possuída de demônio, Jesus curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E o Cristo que nós conhecemos e o Cristo que se revela, ele é capaz de expulsar o demônio de uma vida. Amém, glória a Deus por isso. Ele é o mesmo Cristo que pode me libertar de um vício que alimenta o desejo de Satanás, porque ele quer me manter escravo. Então, a escravidão não pode fazer parte da vida do cristão. Ele pode usar todas as ferramentas, psicologia, remédio, terapia, tá tudo certo. Nada disso contraria a vontade de Deus. Mas uma coisa é absolutamente necessária de nós considerarmos. Só Jesus Cristo liberta, cura de uma maneira profunda, porque só Ele chega ao cantinho mais escondido da nossa alma. Então eu devo lhe dizer que a palavra não é para te oprimir, a palavra é para te libertar. Guardar os mandamentos não é para te escravizar, é para justamente te libertar da escravidão de Satanás, dos desejos, dos apetites, do próprio eu e nos fazer como Cristo quer, cada dia mais parecido com Ele, em todos os sentidos da nossa vida. Amém, amém, Darleide. Muito obrigado, Darleide, por mais essa live aqui. Eu vou ativar os comentários aqui para o pessoal falar o que vocês acharam, pessoal. Vamos dar uma mãozinha aí para Darleide, para Deus a abençoar. Obrigada. Amém. Amém, obrigada. Amanhã teremos a nossa última live com a Darleide, né, sobre esse tema, sobre a preparação. Amanhã a gente pode, acho que abrir, Darleide, falando sobre uma pergunta que teve aqui, ó. O que fazer? Não estou achando a pergunta. Como melhorar na prática minha intimidade com Deus? Como melhorar na prática minha intimidade com Deus? A gente pode abrir já falando disso. E continuamos, né, com esse assunto aí tão importante, tão relevante para esses dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, então, 12h17 estaremos aqui. Darleide, que Deus te abençoe e te guarde. Você tenha um restante de dia abençoado aí.